Se você quer criar algo um pouco mais complexo, então você precisa conhecer os operadores lógicos, relacionais e aritméticos. Essa aula vai ser um pouco mais teórica e consideravelmente mais curta, mas também uma das mais importantes, pois a partir da compreensão desses operadores será possível criar programas mais complexos. Vamos começar pelos operadores aritméticos, que basicamente é a nossa forma de fazer alguns cálculos matemáticos, como somar, dividir, subtrair e multiplicar. Nessa tabela abaixo podemos ver os operadores matemáticos. Nessa parte não tem muito mistério, eles são bem intuitivos. Vou mostrar um exemplo de como usar. Vamos declarar duas variáveis inteiras, x e y, e vamos atribuir valores aleatórios a essas variáveis. Vamos criar então uma terceira variável, vou chamar essa de resultado. Então tudo o que temos que fazer é saber o que precisamos. Se for uma soma de x e y, basta simplesmente colocar o sinal de atribuição e em seguida x com o operador de soma e y. Pronto, é igual você aprende na escola. O mesmo vale para subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que as regras básicas da matemática valem para a programação. Então se você fizer 2 mais 5 vezes 10, ele dará prioridade à multiplicação e depois fará a soma resultando em 52. Se você quer que o resultado seja 70, ou seja, fazer a soma primeiro, devemos colocar entre parênteses. A prioridade irá mudar para o conteúdo que está dentro desses parênteses. Outra coisa importante a se atentar é quanto à divisão. Caso você queira fazer essa expressão, você não pode escrever dessa maneira, pois se você simplesmente colocar a barra junto com toda a expressão, ele só vai fazer a divisão com o último número próximo à barra. Neste caso, é só usar parênteses de novo, pois ele vai resolver tudo o que está dentro do parênteses para depois você dividir todo o resultado. O último símbolo que pode ter gerado alguma dúvida é o símbolo de resto. Ele é caracterizado por essa porcentagem, e ele faz justamente achar o resto de uma divisão de um número por outro. É um tanto simples utilizar os operadores matemáticos. Partindo agora para os operadores relacionais, normalmente são usados quando você quer saber a relação de uma variável com outra ou de um valor sobre outro. Nessa tabela, você pode visualizar esses operadores relacionais e seus significados. Assim como na tabela aritmética, aqui também conseguimos identificar com certa facilidade os sinais. Se você quer comparar se algo é maior que outro, usamos simplesmente o símbolo de maior que. Se você quer saber se é menor ou igual, usamos o símbolo de menor e igual. Lembrando que do jeito que se fala, é o jeito que escreve. Não inverta o menor e o igual de lugar, senão não vai dar certo. Agora, quando chegamos no da igualdade, podemos ter uma certa dúvida. Estamos acostumados com a igualdade ser apenas um sinal de igual, e não dois. Não sei se conseguiu notar, mas quando usamos o sinal de igual sozinho, estamos fazendo uma atribuição de valor. Como fazíamos lá em variáveis, declaramos um tipo, um nome e colocamos o sinal de igualdade para atribuição de valor para essa variável. Então o igual sozinho é apenas uma atribuição. Cuidado, pois se você deseja fazer uma comparação de uma variável e outra, você tem que utilizar a igualdade duas vezes. Por último, temos esse mais estranho. Na escola estamos acostumados a fazer o diferente com um sinal de igual cortado, mas em programação fazemos dessa maneira. Quando eu passar para o próximo, que são os operadores lógicos, vai fazer um pouco de sentido ele ser assim. Bom, e por último temos aqui os operadores lógicos, que são mais difíceis de se entender, mas com um pouco de esforço você vai ver que não é nada tão complexo assim. Então, seguindo a tabela, basicamente temos o AND, o OR e o NOT, ou seja, são só três coisas. Começando pelo AND, que significa e, quer dizer que uma expressão só é válida, só é verdadeira, se todas as condições forem atendidas. Vou dar um exemplo. Para passar de ano na escola, você tem que ser uma criança e estudar. Agora temos André, de 10 anos, que estuda todos os dias. E temos também Bruna, de 9 anos, que não estuda. A condição estabelecida para passar de ano é que seja criança. André é uma criança? André é uma criança. André estuda? André estuda todos os dias. Então sim, André vai passar de ano, pois ele atende às condições. Agora Bruna. Bruna é uma criança? Sim, Bruna é uma criança. Mas Bruna estuda? Não. Então ela não passa de ano. Como você percebe, todas as afirmativas têm que ser verdadeiras. Enquanto André tinha todos os requisitos, Bruna falhou em uma, por isso ela não vai conseguir ser aprovada. Agora vamos para o OR, que é o OU. É quando pelo menos uma das requisições é verdadeira.
Então, ela é válida como uma condição verdadeira. Vamos dar aqui outro exemplo. Para ir em uma montanha russa, é preciso que você tenha pelo menos 1,60 de altura ou que você seja maior de 16 anos. Em certo dia, Ana e Pedro vão à montanha russa, mas Ana tem 15 anos e 1,73 de altura. Já Pedro tem 9 anos e 1,55 de altura. A Ana vai conseguir ir na montanha russa, pois mesmo ela não tendo os 16 anos, que é a idade mínima, ela tem altura suficiente para ir no brinquedo. Já Pedro não, pois ele não tem nem a idade mínima e muito menos a altura. Então não precisa cumprir com todos os requisitos, desde que um seja válido, toda a condição é verdadeira. Agora temos o último caso que é muito simples de entender, é a negação. Aqui, digamos que funcione ao contrário, se uma condição é atendida, ela é falsa, e se ela não é atendida, é verdadeira. É basicamente uma inversão de valores. Como vimos lá no sinal de diferente, a exclamação ela nega a igualdade, fazendo a inversão dela, tornando-se a diferente. Lembrando que os operadores lógicos retornam a resposta lógica, ou seja, verdadeiro ou falso. Com exemplos, acredito que tenha ficado um pouco mais fácil. Não é uma coisa tão simples de se pegar na primeira vez, mas depois que você entende, você percebe que não é tão complexo. Revise caso surja alguma dúvida, pois a compreensão é muito importante para as demais aulas. Por hoje é isso, essa aula é bem mais curta do que o normal, já que ela é apenas uma explicação de alguns conceitos. Te espero na próxima aula e até lá!